essa questão de construção da imagem, de construção dos sentidos, né? Então, eu resolvi falar um pouco sobre o aspecto semântico da semiologia, como a semiologia vê determinados aspectos da construção da imagem. Então, eu me lembrei a gente fala muito em leitura de imagem, né? Quer dizer, o que é essa leitura? E eu me lembrei do tempo de aluna da Faculdade de Arquitetura, que a gente tinha que fazer aquele desenho de representação, e o professor falava assim, não, vocês têm que aprender a ver, né? E o que é esse aprender a ver, né? O que é essa percepção? As pessoas falam em Gestalt, em configurações, né? Configurações de forma, né? Como é que é esse processo da gente apreender essas formas, apreender essas configurações? Aí eu me lembrei do conceito de isotopia, né, do Greimar, que é um cara complicado pra caramba da gente ler, é uma desgraça. A Sônia está dando risada ali, porque é mesmo, né? Quando eu fui ler o livro dele, eu estava fazendo doutorado na França, minha mãe, eu falei desesperado para minha mãe, além de eu aprender francês, eu tenho que aprender semantiquês, né? Mas ele tem esse conceito que é muito interessante, que é o conceito do traços pertinentes. Se a gente olha para isso aqui, o que é isso aqui? O que isso aqui pode ser? Uma cuia, pode ser um capacete virado de cabeça para baixo, um projétil, uma bala, né? Oi? Um bolso, né? Pode ser N coisas. É metade de um Kinder Ovo. Vai passar. Agora, se a gente olha isso aqui, isso só pode ser uma coisa. Só pode ser o quê, gente? Uma xícara. Por quê? Porque eu tenho traços pertinentes aqui que me fazem identificar isso como uma xícara, né? E então esse aprender a ver é justamente identificar esses traços pertinentes e começar a construir esses sentidos, né? Então essas isotopias, que é o nome que o semantiquês dá, né, a esses traços pertinentes, é que me ajudam a perceber então a configuração das imagens. Agora, algumas pessoas percebem isso de uma maneira fantástica e conseguem resumir esses traços pertinentes em pouquíssimas linhas, né? E o Picasso, ele é um mestre, né, nessa apreensão e nessa capacidade desses resumos. E muitas vezes esses resumos vão dar origem a esses esquemas que o Marcelo se referiu na palestra dele, né? E justamente essa percepção, você faz uma relação do que você vê, do real, do concreto, você aprende esses traços pertinentes e você, então, você expressa esses traços pertinentes de alguma forma. Aqui foi um passeio, a Sônia até estava no Pedro II nessa época, nós tivemos esse projeto que era a Baía de Guanabara, fizemos um passeio com as crianças, adolescentes, e aqui a gente tem uma fotografia, uma foto antiga, foi escaneada, e aqui o desenho de uma menina de 14 anos, feito de memória, né, sobre o passeio do mesmo ângulo. Estava tendo uma regata, então ela resumiu a regata em 5 barquinhos, resumiu a paisagem que ela estava vendo, né, e criou esse desenho de memória. Quer dizer, ela conseguiu pegar esses traços pertinentes da imagem da paisagem e representar isso. E que eu chamei assim de resumos visuais e resumos icônicos, né? Ícone como imagem, né? Aquela imagem que representa, que tem uma relação de semelhança com aquilo que você representa, né? Aí a gente entra na questão das especificidades do uso de cada imagem em cada disciplina, voltando à questão das imagens usadas pelo Marcelo, linguagens expressivas específicas de representação, recursos gráficos e convenções gráficas baseadas nesses resumos visuais, nesses resumos icônicos, e a importância do processo de construção dessas imagens. Eu estava conversando, inclusive, com o Marcelo, de como eu era apaixonada por biologia e como eu, no 2º grau, teve um professor de biologia que eu passei a detestar a biologia.
porque era uma coisa muito distante. Os resumos que ele fazia não tinham, para mim, uma relação com a realidade. Então, a gente não participava desse processo de construção da imagem, né, que é isso que o Marcelo faz com os trabalhos dele, é construir essa imagem, partir dessa experiência concreta, né, para o esquema, para a representação específica de cada disciplina, esse aprender a ver, aprender a apreender esses traços pertinentes, essas isotopias, né, e vivenciar isso junto com o professor, da importância do uso do quadro negro, né, de você estar lá construindo a imagem, o pessoal está acompanhando o seu processo de construção da imagem. Né, daí a importância do passo a passo, dessa sequenciação, né, nas aulas de desenho geométrico, de você ir vendo junto com o aluno aquela coisa toda, essas projeções. Então, a gente vai ter esses recursos e convenções gráficas, por lá, que são os cortes, né, a forma de fazer os cortes, a forma de representar esses cortes, essas projeções todas, vista de cima, vista de lado, vista lateral, né, o espelho, né, aquela coisa do espelho, da imagem em espelho, como é que você vai aprender também a perceber todas essas questões. E aí a gente entra numa outra questão, fotografia ou desenho, né? Os dois, para mim, são sempre os dois. E muitas vezes o desenho vai funcionar muito melhor, vai ajudar a ver o que você não vê na fotografia por conta de muita informação. O Zé Américo dizia que a nossa mente, a nossa memória, era um órgão de esquecimento, porque era tanta informação que a gente tinha que esquecer muita coisa, né, para poder guardar o essencial, que é o que nós fazíamos quando a gente faz esses resumos icônicos. Pode passar. Aqui eu trouxe assim um pouco do desenho botânico. Eu estava conversando com uma professora de biologia lá do Colégio Pedro II, aliás, eu esqueci de me apresentar. Eu fui professora do Pedro II durante 15 anos, e esse ano eu trabalhei com História da Arte, num curso de formação de guias de turismo. E ela falava, ela estava assim atrás de um desenhista, ela falava assim, eu preciso de um desenhista botânico, eu preciso de um desenhista botânico. Mas como isso? A fotografia não resolve? Não, para o que eu quero tem que ser um desenhista. Então, porque ela me disse que no desenho botânico você permite construir vistas e explicitar algo que a fotografia não explicita. Aqui um desenho do Glasiou, né, que foi o paisagista que fez o Quinta da Boa Vista, vários parques aqui do Rio de Janeiro, da época do Dom Pedro, né, do II. Aqui é um desenho dele com os cortes, justamente. Você pode fazer os cortes. E até hoje, o Jardim Botânico tem um curso de desenho botânico que é super frequentado. Muita gente procura esse curso. A questão da fotografia, né? Aqui eu tenho o convento lá do Largo da Carioca e o contexto. Então, aqui ele está contextualizado na cidade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita informação visual aqui. Então, isso acaba, muitas vezes, na fotografia, você acaba tendo um ruído na comunicação por conta do excesso de informações. Aqui o mesmo convento já é uma gravura antiga, né, do tempo que as fachadas ainda eram diferentes, mas a gente vê como você realça determinada informação, como você foca em determinada informação, você limpa, né, a informação. Pode passar. Aqui eu só vou exemplificar um pouquinho uma aula de História da Arte para mostrar esse uso do desenho e da fotografia. Aqui a gente tem uma igreja barroca, essa igreja é de Salvador. Aqui uma outra igreja barroca, do mesmo estilo. E aqui um outro estilo de barroco. Deu para ver a diferença? Dessa e da primeira, deu para ver a diferença? Não, né, gente? Não, né? Pode passar.
Bom, então, isso aqui é um esqueminha que eu mostrava, né? São os 3 tipos de retábulo, né? O maneirista, o barroco nacional português, porque você tem esses arcos concêntricos, né? Que é a igreja de Santo Antônio aqui do Largo da Carioca. E das laterais do Mosteiro de São Bento também, da nave central do Mosteiro de São Bento. E aqui a gente tem o barroco joanino, por conta do Dom João V, que tem os pingentezinhos de cortina, tem uma cabeçada, um monte de anjinho, um monte de santinho, tudo aqui em cima, né? E aqui, então, os 3 tipos de retábulo. Esse aqui é o da São Lourenço dos Índios de Niterói, que é o mesmo retábulo que tinha na igreja mesmo tipo de retábulo maneirista da igreja que tinha no Morro do Castelo, e que foram os 2 para a igreja de Bom Sucesso, depois que a igreja dos jesuítas do Morro do Castelo foi abaixo. Então, a gente tem aqui os 3 tipos. Aí, novamente, a imagem dos 3 já está dando para ver a diferença, né, depois do desenho. Pode passar. Aí são os retábulos maneiristas, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Pode passar. Aí a igreja de São Francisco de Salvador, olha lá os arcos, né, os arcos concêntricos do barroco nacional português. Pode passar. Aí também a gente vê os arcos aqui no fundo, nesses altares, está vendo o desenho dos arcos? Quer dizer, quando a gente começa a perceber essas linhas, né, quando a gente começa a resumir o movimento da imagem a determinadas linhas, a gente começa a perceber a imagem. Aí a Capela Dourada também, a gente vê aqui bem os arcos concêntricos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí a fotografia preto e branco, né, ela não funciona muito bem, mas ela me dá uma ideia um pouco do movimento. Eu teria que tratar no Photoshop para poder realçar determinadas linhas. Porque tem isso, de repente eu posso aproveitar uma imagem, inserir na minha sequenciação de imagens e tratar essa imagem no Photoshop. Pode passar. E agora? Agora dá para perceber bem, né? Pode passar. Aí a diferença do outro. Aqui é a igreja de São Francisco da Penitência, né? A gente vê lá o altar, lá, as pingentes de cortina, as figuras. Pode passar. E aí o desenho. Pode passar. A diferença dos 2 tipos, o barroco nacional português e o barroco joanino. Pode passar. E volta um pouquinho agora as imagens, por favor. Tá bom, tá bom. Vê se agora vocês conseguem perceber a diferença dos tipos de barroco. Esse é qual, gente? Vamos lá, faz. Tá, pode passar. E esse, Joanino, pode passar. Passa. Pode passar. Vamos lá. Esse aqui é qual? E esse? Nacional Português. Pode passar. Esse é o maneirista, né, que ele tem essas linhas mais horizontais e mais verticais, que são os mais antigos. Pode passar. Pode ir. Pode ir. Dá para perceber como, quando a gente percebe esses traços pertinentes, quando a gente resume a determinados traços, você passa a identificar, quer dizer, por que isso seria importante para a gente? Oi? A gente passa a contextualizar isso de uma forma histórica, né? Quer dizer, que as imagens que a história nos oferece, né, elas identificam o seu período, o seu contexto cultural, a questão, né, já falaram aqui da questão ideológica, de todo o momento que está ali por trás do processo de construção daquela imagem. Pode passar. Bom, então, sequenciação de imagens no pensamento, e aí a gente fala num pensamento visual, né? Eu até brincava com os meus alunos assim, para falar para as meninas assim, vem cá, você foi convidado para o aniversário no sábado, qual é a primeira coisa que você pensa? Aí eu, como que roupa eu vou? Né?
Então, você vai imaginar, quer dizer, imaginar é criar imagens, vai imaginar as roupas que você tem no armário, as calças que você tem, a saia, vestido, etc. Né? Você vai usar a memória visual do seu guarda-roupa, né? Para você fazer a combinação que você vai usar, você está antecipando um problema. Qual roupa que eu vou? Né? E você soluciona visualmente. Ah, eu vou com aquela calça e vou com aquela blusa. Então, você soluciona um problema usando o seu pensamento visual. E o jogador, né? E aí o pensamento visual, justamente muitas vezes, você precisa do pensamento visual porque o pensamento verbal não dá conta. Né? Tem problemas que o pensamento verbal realmente não dá conta. E a coisa do jogador de futebol, né? Ele não fica pensando, vou passar a bola numa velocidade X para o fulaninho que está ali, para ele passar para o outro, para ele não sei o quê. Não, ele vê o circuito, o trajeto da bola, né? Ele vê aquele trajeto para problema, fazer o gol. Então, ele antecipa a solução de um problema usando o pensamento visual dele. Aí ele já vai animar todo um pensamento, né? Vai usar uma sequência, né, de imagens, né, para resolver aquele problema. E é mais ou menos o que a gente faz, né, quando a gente usa essa sequenciação. E muitas vezes a gente faz de forma intuitiva, a gente não pensa nesse processo. É uma coisa assim, muito intuitiva. E quando a gente tem a consciência desse processo, a gente aproveita muito mais, né? A qualidade do trabalho cresce. Né? Quer dizer, a gente pensar o nosso pensamento visual, a nossa forma de usar essas imagens, de usar os quadrinhos, de usar as imagens animadas, a questão do cinema e do vídeo. Aí são só exemplos, quadrinhos. Isso eu já comentei, né? A questão de que você tem, hoje a gente tem recursos simples para melhorar essa qualidade de imagens. Por exemplo, a primeira vez que eu botei isso aqui no Photoshop, estava estranho, porque isso aqui estava torto. Então eu falei assim, deixa eu mudar um pouquinho, 3 graus, 1 grau que eu mudei, a imagem já ficou com outra qualidade. Aqui é a mesma imagem tratada de formas diferentes, né? Que eu posso conseguir formas de melhorar as imagens. E é isso, gente. O homem é um ser que imagina, ou seja, que cria imagens. Né? Essa era a conversa que eu tinha aqui com vocês. Obrigada pela atenção.